Olá, você que clicou em mais esse vídeo aqui deste canal. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Espero que muito bem, né? E como é que está o tempo aí? Aqui está assim, ó. Olha só como é que está o tempo aqui hoje, ó. Quase que eu não gravo um vídeo hoje. Ali do outro lado estava tudo escuro, né? E assim está o tempo. Para você, como é que é considerado este tempo de agora? Viu aí como é que está o tempo aqui? Está dessa forma. Para você esse tempo é o quê? Para alguns é um tempo muito ruim, tal, nossa, está se armando para chover, então isso não é bom, isso é muito ruim. E se eu perguntasse para esta árvore que está aqui atrás de mim, como é que está o tempo para ela? Ela olharia para o céu e diria: nossa, o tempo hoje está maravilhoso, sabe por quê? Daqui a pouco vem a água, sim, nossa, estou com muita sede e a água que vem do céu é maravilhosa, é muito melhor do que a água da torneira, que tem um monte de substâncias químicas, tudo mais. Se eu parar aqui para conversar com essa planta, ela me diria isso. E para quem mais o tempo estaria ótimo no dia de hoje? Para aquele que acabou de plantar também, sabe? Aquela pessoa que depende da terra, aquela pessoa que, nossa, olha que maravilhoso, daqui a pouco vai chover e toda essa plantação aqui vai começar a brotar. Então, para uma pessoa, um dia como este é maravilhoso. E para quem será que hoje este dia seria considerado como ruim? De repente, para aquele que estava esperando ir para uma praia, sair com alguma roupa de verão, ou de repente se essa pessoa pretendia fazer alguma atividade ao ar livre, aí ela olha pela janela, fala: realmente hoje o tempo não está bom. Aquelas pessoas que andam de moto, assim como eu, né, que de repente trabalha na rua ou faz algum tipo de atividade na rua também, aí olha e fala: nossa, hoje vai ser dia de trânsito, tal. Você pode ver que o tempo ele continua o mesmo. O que muda? São as pessoas que olham para este tempo. É a forma de ver este tempo que caracteriza o tempo. Mas será que o tempo em si tem alguma coisa? Não. Na verdade, o que influencia é a maneira de nós olharmos o tempo, né? Então o tempo não está bom nem está ruim. O tempo está como deveria estar. Então como é que está o tempo afinal? Antes de gravar esse vídeo, havia me brotado o seguinte pensamento: não vou gravar hoje não, porque eu acho que de repente não dê nem tempo de eu gravar esse vídeo. E nessa mesma hora Deus colocou a mensagem de hoje no meu coração. Exatamente, a mensagem para falar a respeito do tempo. E Ele colocou no meu coração o seguinte: o tempo está ótimo para essa mensagem de hoje. Então que Deus possa abastecer verdadeiramente o seu coração de abundante chuva de bênçãos, chuva de graças, chuva de entendimento, de tudo aquilo que Ele possa colocar e suscitar no seu coração através da mensagem de hoje. Então eu falei o seguinte: Senhor, se o tempo está ótimo para a mensagem de hoje, qual é a mensagem de hoje? Na mesma hora me veio aquela mensagem, sabe, de Nicodemos. É isso, aquela mensagem que é citada em João no capítulo 3. Exatamente, João capítulo 3 é uma passagem na qual, em secreto, né, durante a noite, Nicodemos vai lá visitar Jesus. E aí ele vai perguntar acerca de algumas coisas, né? E aí ele diz o seguinte: Rabi, nós sabemos que tu és um mestre que Deus enviou, pois ninguém faria tais sinais se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus vai responder uma coisa que tem tudo a ver com aquilo que ele acabou de afirmar: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nossa, tudo a ver aquilo que Jesus disse. Exatamente de acordo com a câmera balançando, é de praxe, tá? Espero que nos próximos vídeos aí e alguns outros eu vou deixar a câmera sem balançar, é que o braço cansa, né? Então, mas é isso, a inspiração vem, o importante é a mensagem. E aí Jesus pega e fala para ele: quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Nossa, tudo a ver. Ele está falando de uma coisa, que ele é mestre e tudo mais, que se não fosse por Deus, se ele não fosse um enviado de Deus, ele não estaria fazendo aqueles milagres, não. Aquilo é grandioso demais para ter sido feito por um homem qualquer. Por quê?
Nicodemos era líder dos judeus, ou seja, ele estudava as escrituras, ele sabia, né, de sinais daquilo que seria, ele sabia de coisas que falariam acerca do Messias. Porém, todos ali estavam buscando o Messias, principalmente porque há um bom tempo atrás o que havia acontecido? Um grande infanticídio. Exatamente. Então, será que essa criança sobreviveu? Né? De 2 anos para baixo, todas as crianças ali foram mortas e nem todas, né? E aí muitos ficaram com aquele pensamento: será que o Messias nessa daí ele foi? E muitos ficaram buscando esse tal Messias aí. Tanto é que quando viram João Batista falou: és tu o Messias? És tu o Elias, né? Falou: opa, esse camarada aí tá dando sinal disso. Ou seja, pelo que eles estavam tentando encontrar o Messias? Pelos sinais, assim como eu que mostrei o céu agora. Esse céu é sinal de quê? É sinal de que vem chuva, né? O tempo não está muito bonito. Então, a mesma coisa Jesus queria mostrar para Nicodemos a respeito do que ele falou, ou seja, da visão. Ou seja, se você não nascer de novo, você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Ou seja, por exemplo, é um filtro que só aqueles que são de Deus conseguem enxergar. Ele não estava enxergando o Messias dizendo para ele: eu creio que tu és o Cristo, assim, assim, assado, como Pedro fez, e ele falou: olha, não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio Deus que te revelou isso. Ou seja, aqueles que têm a mente aberta, aqueles que têm um coração aberto, aqueles que tiveram a sua mente renovada, são esses que nasceram de novo, né? Quem não nascer pela água e pelo Espírito, ou seja, pelo batismo das águas, pelo fogo, né, do Espírito Santo, esse não vai poder ver o reino de Deus. Por quê? Assim como Paulo fala lá em Romanos 12, não vos conformeis com os esquemas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele renova a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enxergar o mundo. Então aqueles que são de Deus, eles enxergam o céu, vê lá aquelas aves que eu estou vendo aqui agora, não sei se você pode ver, não sei se meu celular é capaz de mostrar para você. Tá vendo aquelas aves voando lá ao fundo? Olha lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Essas aves circulando, buscando ozônio, essas aves que de repente estão anunciando que por aí vem chuva, mas para alguns que olham para o céu falam: hoje não vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia ruim. Mas para aqueles que têm a mente renovada, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram transformados pela renovação do Espírito Santo, esses enxergam e falam: nossa, que dia maravilhoso, dia para manifestação da glória de Deus, porque se neste momento vai chover bênçãos também juntamente com isso. E se mesmo assim não chover, se de repente ali em meio ao longe, não sei se você consegue enxergar dali, o sol meio que querendo sair por trás das nuvens, se mesmo assim essas nuvens se abrirem agora e o sol sair e tudo for iluminado, que dia maravilhoso, iluminado pela graça de Deus. É assim que funciona aqueles que são do Espírito. Eles enxergam o mundo de uma maneira diferente. E Jesus, ele enxergou para Nicodemos e viu que Nicodemos tinha algo diferente dos outros fariseus. Por quê? Quem é que estava ali à noite? Apesar do medo, né? Porque ele foi ali à noite. Por que ele não foi de dia? E quem é que estava lá com Jesus? João, né? Esse menininho aí não vai me fazer mal nenhum, não. Agora, se ele, de repente, Jesus estivesse ali com os 12, será que Nicodemos se aproximaria ali dele de dia, né? Onde pessoas poderiam ver ele saindo da casa ali, onde Jesus se encontrava com ele. Nossa, Nicodemos, por que ele foi ali conversar com Jesus? O que de interesse ele vai ter nisso? E você vê que Nicodemos, ele tá tendo uma fagulha de despertar, e Jesus, ele não tá dando patada nele, né? Como muitos olham essa passagem e acham que Jesus está sendo ignorante ali com Nicodemos. Não, Jesus, ele está pegando, sabe aquela questão de não apagar o pavio que fumega? Ele está vendo que o negócio ali está fumegando e Jesus, ele quer acender aquela chama. Ele fala: tem uma coisa que pode despertar daí, tem uma coisa diferente aí que pode acender a chama da fé.
Porque ele está buscando sinais, ele está olhando o entorno. Pô, isso aí está anunciando o Messias. Pô, esses sinais aí, se Deus não estivesse com ele, será esse aí o Messias? Então deixa eu ir lá, perguntar, conversar com ele. E de repente, de alguma forma, eu vou ter alguma revelação, vai acontecer alguma coisa. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir enxergar. A mesma coisa quando a gente chega numa casa que está em reforma. Já reparou? Quando a gente está lá com a casa toda bonita, aí de repente a gente resolve reformar. Não sei se você de repente já fez algum tipo de reforma, mas aí quando a sua casa está sendo reformada, aí vem um quebra a parede, pinta, arrasta móvel, tá todas aquelas coisas ali bagunçadas e a gente fala, meu Deus, que caos está esse lugar. Alguns olham para o céu e falam, nossa, que caos, vai cair chuva, vai vir trânsito, vai dar alagamento, vai dar enchente. A pessoa só consegue olhar para o mundo em meio a tragédias. Nossa, que triste, olha que casa, ficou toda destruída. Mas para aquele que está reformando aquela casa, o olhar daquela pessoa que reforma, aqui eu estou quebrando, porque aqui eu vou passar uma fiação por dentro da parede e não vai ficar nenhum fio à mostra. Aqui eu vou colocar meus móveis planejados, todos ali milimetricamente encaixados. Vai ficar tudo bonito, vai ficar tudo maravilhoso. Nossa, e o coração daquela pessoa se enche de alegria, enquanto outros olham para aquela casa ali toda detonada, aquelas paredes toda quebrada, aquele chão todo sujo, aqueles móveis todos arrastados. Não, será que pode sair coisa boa daí? É exatamente assim que acontece quando Deus está trabalhando na nossa vida. É exatamente assim neste período que nós estamos vivendo. Todo mundo está olhando para tragédias, todo mundo está olhando para o medo, para situações difíceis, para desemprego, para todo o caos que se dá em torno a isso, mas não percebe que em meio a isso é que Deus está em obras. É assim também na nossa vida, às vezes quando vem um vendaval muito grande, comece a reparar que Deus tem grandes coisas para vir. Assim como aquele que abaixa, quanto mais a gente abaixa, mais impulso a gente tem para pular alto. Então, se a gente já está com as pernas esticadas, qual é a altura que a gente consegue pular? Para a gente lançar uma flecha, a gente tem que puxar ela muito para trás. Para quanto mais para trás a gente puxar, mais longe ela vai. Para quando a gente quer pular algum obstáculo, mais distância a gente tem que pegar para conseguir pular aquele obstáculo ali de uma vez. Assim também quando Deus está trabalhando na nossa vida, não olhe para o entorno, não olhe para aquilo que é aparente. Nossa, está tudo quebrado, nossa, minha vida está toda destruída. Não, meu irmão, não, minha irmã, Deus está trabalhando, porque quem nasceu de novo não olha para essas coisas, não tem os olhos fitos para aqui para a terra, mas tem os olhos fitos no alto. E mesmo que essas nuvens aqui que estão encobrindo o céu estão me impedindo de ver o que tem além delas, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele olha por mim, eu sei que de lá virá o meu socorro. E é assim que você deve olhar, não para a situação, você deve olhar para Deus e dizer para a situação, eu tenho um Deus maior do que você, Ele está trabalhando. Quando tudo isso daqui acabar, meu irmão, minha irmã, é muita coisa que eu gostaria de falar através dessa mensagem, mas para não me alongar e somente dar algumas pinceladas a respeito disso, é disso que Jesus está falando. Nicodemos, você sabe ver todas essas coisas que estão aqui da terra, porque Nicodemos foi e falou, mas Senhor, como assim? Que não nasci de novo? Então quer dizer que eu vou ter que ir para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Que negócio é esse, né? Alguns falam a respeito disso, sobre reencarnação, mas não vamos entrar neste mérito. Outros falam nascer de novo. O que seria esse tal de nascer de novo? Aí Jesus fala de nascer da água e do Espírito, né? Que quando nós somos batizados, ali estão morrendo todos os nossos pecados, ali nós estamos sendo crucificados com Cristo, e aí quando nós saímos daquelas águas, nós saímos uma pessoa renovada, um novo homem, uma nova mulher. Só que o que precisa ser mudado? A nossa visão, a nossa maneira de enxergar o mundo. E quem traz isso? Quem muda a nossa maneira de pensar? Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E é por isso que João Batista vai falar, eu batizo com água para a remissão dos pecados, porém vem alguém que é maior do que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele batiza com fogo e com Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas, elas têm uma mente renovada sobre o mundo. Em tal momento, Pedro está dizendo para Jesus, Senhor, que jamais te aconteça isso. No momento que Jesus está falando sobre a crucificação
E Jesus fala: afasta de mim, Satanás, porque você está olhando como os homens, como as coisas do mundo. Ou seja, aquela visão humana das coisas por conta do medo que Pedro estava sobre Jesus falando do momento da crucificação. Mas lá em Atos, no capítulo 2, quando você vê que estavam ali todos reunidos num lugar com medo e de repente vem um barulho do céu, um vento impetuoso, e ali todos são batizados e ficam cheios do Espírito Santo e todo mundo começa a falar em outras línguas e o povo fala: esse pessoal endoidou. Pedro sai e fala: não, sabe o que é isso? É cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, aquele povinho que estava todo mundo ali enclausurado com medo dos judeus, agora está anunciando às claras o amor de Deus. E para multidões, Pedro estava anunciando ali. Por quê? Porque no momento que o Espírito Santo veio sobre ele, renovou a maneira dele de pensar, renovou a maneira dele de ver o mundo. E assim é aquilo que Jesus estava falando: quem não nascer do alto não vai ver o reino de Deus. E quem já nasceu do alto, mesmo estando vivo, já consegue contemplar o céu, já consegue ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é uma coisa que a gente vai falar: olha, está aqui, está ali. É um filtro que só consegue enxergar quem tem essa mentalidade. O reino de Deus é uma consciência, o reino de Deus é algo que vem sobre você e faz com que você enxergue o mundo de uma maneira diferente. Porque o mundo já não é mais o mesmo. Ou será que o mundo é mais o mesmo? Não sei. Mas sei que eu já não sou mais o mesmo. Porque o Espírito que veio sobre mim me anunciou isso. Esse mesmo Espírito que fez Pedro enxergar em Jesus: eu creio que tu és o Messias. Simples assim. E aí Nicodemos estava olhando para coisas humanas e Jesus falou: meu, você olha para o céu, você vê das coisas aqui da terra, você sabe quando vai chover, quando tudo que é natural você consegue perceber. Porém, se eu estou falando das coisas aqui da terra, você não consegue entender. Ou seja, Jesus estava criando figura de linguagens, porque imagina um Deus tão grande tentando fazer um homem compreender algo tão magnífico quanto a glória de Deus. E olha, se eu tô falando das coisas daqui de baixo, você não tá entendendo, cara? Imagina se eu for falar da de lá do alto. E Nicodemos, naquele seu pequeno entendimento, Jesus foi acendendo essa fagulha no coração dele. E mais pra frente, se eu não me engano, no capítulo 7 lá de João, você vai ver que ele chega até a bater de frente ali em dados momentos com os outros fariseus, né? Que os caras vão falar: quem é que acredita nesse? Aí Nicodemos vai falar, né? Capítulo 7, versículo 51, se eu não me engano. Pesquisa lá, se não tiver, depois eu edito o vídeo e fica tudo certo se eu errei o versículo. Aí ele fala: mas tu crê neles? Por acaso você nasceu lá também, né? E ele fala: não, nós não podemos condenar um homem à morte sem que a gente ouça. Ou seja, eu sei que tem algo diferente nesse camarada aí, sabe? Então você vê que Jesus, nenhum que veio a ele, Jesus rejeitou. Por mais que nós olhemos para este mundo e para essa terra com os olhos humanos, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, meu irmão. Venha sobre você, minha irmã, que está me ouvindo, que está me vendo neste momento agora, e faça suscitar em você um novo filtro, uma nova maneira de ver o mundo, uma forma de quem é nascido de novo. Faz, Senhor, esta pessoa que está me assistindo agora degustar, ó Pai, pelo menos uma fagulha, Pai, do contemplar da sua glória, que elas possam ver, Senhor, que Tu estás em reforma na vida dessas pessoas e que o melhor da sua parte, ó Pai, está por vir na vida dessas pessoas, e elas vão glorificar e vão dizer assim como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e eu sei que Ele é por mim. Assim como diz a palavra: agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, se Deus está em meu favor, não tem nada que impeça a mão de Deus de agir em meu favor. Não tem nada que impeça, não tem nada que pare a mão de Deus. Então que Deus poderosamente faça chover bênçãos e mais bênçãos na sua vida, que traga transformação da sua maneira de pensar, da sua maneira de ver o mundo e principalmente do seu interior. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã. Amém.